horas, 2 minutos, bom dia. Está no ar mais uma entrevista na série com os candidatos ao Executivo de Palmas e Coronel Domingos Soares dentro do projeto de cobertura das eleições 2016 da Rede Bom Jesus de Comunicação. O objetivo é proporcionar aos munícipes uma oportunidade única de aprofundar o conhecimento em relação aos concorrentes à Prefeitura de Palmas, bem como confrontar suas propostas para as diferentes áreas. Esse projeto tem o oferecimento da Companhia Magistral, Farmácia Fórmula Activa, Marine Bem Viver, Colégio HBC, Clinicor, Super União Supermercados e Cinelândia Calçados e Confecções. As entrevistas têm a transmissão pelas rádios Clube AM, Horizonte FM e também em vídeo pela Web TV RBJ. Você pode acessar o rbj.com.br e acompanhar essa entrevista ao vivo. A sua gravação será postada também no rbj.com.br para posteriores acessos. A ordem da entrevista de cada candidato foi definida em sorteio na presença dos assessores de cada um. A entrevista será dividida em 4 blocos, onde o candidato vai responder questionamentos sobre saúde e promoção social, educação, infraestrutura urbana e rural, indústria e comércio, agropecuária e meio ambiente, transparência e responsabilidade fiscal, representatividade política, desenvolvimento, emprego e renda. As perguntas estão em 2 envelopes devidamente lacrados e assinados pelos auditores da OAB Subseção de Palmas. O candidato e terceiro blocos. Para o segundo bloco, as questões serão formuladas pela OAB. Para o quarto bloco, foram elaborados questionários com 6 perguntas diretas, práticas, sugeridas pela comunidade via plataformas eletrônicas, sendo que alguns dos questionamentos poderão ser comuns aos 3 candidatos. Nesta terça-feira, 13 de setembro, temos a presença do candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Joaquim Tertuliano Ribas de Andrade. Constam das regras destas entrevistas que os candidatos não poderão fazer ataques de ordem pessoal e moral a qualquer outro candidato e deverão se ater aos temas e perguntas elaboradas pelo entrevistador. Em caso de descumprimento ao regulamento, no que se refere ao item anterior, o entrevistado será interrompido pelo entrevistador, que recordará a regra do programa e passará para a próxima questão. Está sendo permitida a presença de apenas 2 assessores no estúdio da emissora. Candidato, bom dia. Peço que o senhor faça a escolha de um dos envelopes aos quais o senhor vai responder as perguntas constantes. Bom dia, Guilherme. O candidato escolhe o envelope número 1, o senhor mesmo conferiu, lacrado, devidamente assinado pelos auditores da OAB. Temos também aqui nos estúdios da Rádio Clube AM, Horizonte FM, a presença do doutor Luiz Fernando Tesseroli e da doutora Claudete Olkowski, membros do Comitê de Fiscalização Eleitoral da OAB de Palmas. Candidato, a primeira pergunta é uma pergunta geral aos 3 candidatos, uma pergunta única, e nesta primeira pergunta o senhor terá 3 minutos para a resposta. A pergunta é: por que e para que o senhor pretende candidatar-se a prefeito de Palmas? Cite bons motivos para o eleitor votar no seu nome. 3 minutos. Obrigado. Quero cumprimentar a Comissão de Ética presente, o doutor Luiz Fernando Tesseroli, a doutora Claudete Olkowski, o Francisco, diretor da rádio, e demais técnicos e companheiros que me acompanham. E um cumprimento especial ao povo palmense. Eu quero ser prefeito, em primeiro lugar, porque eu sou um filho da terra, sou um cidadão palmense, filho de família tradicional de Palmas, e que sou também descendente de colonizadores do município de Palmas. Sempre tive um carinho especial com o nosso povo, com a nossa terra e principalmente sensibilidade com as dificuldades que afligem o nosso povo, e também na questão de que Palmas precisa ser dirigido por um cidadão palmense. Nada contra as pessoas que vêm de outro município, mas eu sempre cito como exemplo o cidadão que mora na sua casa e o cidadão que tem um imóvel alugado. Eu acredito que a pessoa que é dona do seu imóvel vai tratar a sua residência com mais amor, mais carinho e mais dedicação. Eu procurei, durante a minha vida, ser um militante da política desde menino, tendo como exemplo os meus pais, que sempre participaram, embora não como candidatos, mas sim como apoiadores, e sempre se dedicaram à política palmense, sempre apoiando candidatos que são
que tenham a sua vida honesta, vida limpa e uma boa proposta de governo para Palmas. Então eu trago de berço essa atenção à política e passei a me dedicar como militante da política e candidato a partir de 2013, quando entrei no Partido dos Trabalhadores. Desde então, a minha vida tem sido a política. Procurei me preparar, sei das necessidades do povo palmense, estou absolutamente tranquilo para governar Palmas. Portanto, a minha vida hoje é dedicada à política e ao povo de Palmas. Muito bem. Candidato, nesse primeiro bloco, teremos 4 perguntas e o senhor terá um tempo de resposta de 2 minutos para cada pergunta. Primeira pergunta deste bloco, em relação ao plano de governo. Que garantia tem a população de que realmente ele será executado e não serve apenas para seu marketing político nesta fase de campanha eleitoral? Guilherme, eu faço parte de um projeto político do Partido dos Trabalhadores no município de Palmas. Eu não sou candidato por acaso. Como eu já disse, busquei a minha preparação pessoal enquanto político, mas o nosso programa de governo ele tem pautado dentro das propostas que o PT governa e tem governado e tem dado certo no país e em outros municípios. Portanto, nossas propostas, primeiro é feita uma checagem da realidade do povo, das necessidades, da falta de desenvolvimento, as suas carências. Então, as minhas propostas elas estão pautadas justamente com condições de serem realizadas dentro de uma linha programática que nós estabelecemos dentro do partido. A gente tem que fazer propostas sem iludir as pessoas. O povo já está cansado de tanta ilusão de pessoas que eu mesmo tenho verificado durante a minha campanha, pessoas que já não querem nem votar mais, porque vira tudo em promessa e nem do mínimo acaba às vezes acontecendo. Eu quero ser responsável naquilo que proponho e vou estar lutando diariamente para que se realize. Até porque eu sou um homem programático. Eu, quando planejo alguma coisa, eu me dedico inteiramente a isso. Portanto, eu sei que o momento eleitoral, as pessoas às vezes, as necessidades são simultâneas, né? Todo mundo tem algum tipo de dificuldade que faz reclamação e que de alguma forma a gente tem que assumir compromisso. Agora, eu espero que o povo de Palmas seja meu parceiro, assim como todas as entidades que já firmam. Final do seu tempo, candidato. Segunda pergunta desse bloco, quais são os critérios que o senhor utilizará para montar a sua equipe de governo? Indicações meramente partidárias do apoio político ou a competência técnica? Eu e a Dúcia, minha vice, nós estamos fazendo uma campanha limpa, não estamos prometendo cargo para ninguém, até porque a nossa coligação é o Partido dos Trabalhadores, o PTC como vice e 6 candidatos a vereadores. Portanto, nós não temos uma coligação, o que muitas vezes leva a cargos políticos. Eu tenho convicção de que seremos eleitos e eu terei a tranquilidade para escolher as melhores pessoas de Palmas, que sejam o mais próximo qualificado tecnicamente para cada cargo, e também, evidentemente, que não serão pessoas somente vinculadas ao Partido dos Trabalhadores. Eu tenho dito que, após eu assumir a prefeitura, não haverá cor partidária. Portanto, há a possibilidade que, de repente, a gente convide alguma pessoa que nem mesmo tenha votado em nós, desde que essa pessoa tenha compromisso com o povo, que tenha espírito público e que realmente queira assumir o nosso programa de governo, né? Então, as pessoas têm que se aproximar das nossas ideias e ter o compromisso público de que o salário basta. A prefeitura não é lugar de enriquecimento pessoal, nem do prefeito e secretários e funcionários. Então, nós temos que assumir assim um compromisso popular de que o nosso governo não poderá e não haverá corrupção. Porque eu sou radicalmente contra a corrupção. Nós temos exemplo no país aí que há um descrédito à classe política em 100% de que é por corrupção.
e por irresponsabilidade dos governantes. Então nós temos que resgatar esse respeito aos políticos, aos gestores públicos e, portanto, não aceitamos nenhum tipo de desvio ou corrupção. Vou dialogar com os funcionários, fazendo com que eles entendam dessa nossa proposta, desse nosso compromisso com o povo e estarmos lá como servidores ao cidadão, de uma forma transparente e que seja acessível às políticas públicas a todo cidadão palmense. Bem, terceira pergunta deste bloco, candidato. O município de Palmas é o que terá o maior crescimento populacional da região nos próximos 15 anos, um crescimento de 21,60%, e alcançará em 2030 59.779 habitantes, conforme projeção do IPARDES. Qual é a sua preocupação nesse sentido, a relação à infraestrutura e serviços públicos necessários para atender a essa demanda? Quando a gente planeja, faz uma proposta de governo, que na minha proposta eu já creio que é quase um plano de governo, a gente obviamente tem que pensar, governar o momento pensando no futuro. É questão de infraestrutura, questão da área de educação, de saúde, é uma preocupação constante. Nós temos que saber que nós temos que criar políticas estruturantes, políticas públicas que gerem emprego, geração de renda e que pensem no futuro dos jovens que então estão entrando a cada ano no mercado de trabalho e que não têm muitas opções de emprego em Palmas. Então, a nossa preocupação, tudo que fizermos, serão obras já pensando, talvez, algumas políticas estruturantes a mais, que será vitalício para Palmas. Cito como exemplo, nós implantarmos o turismo em Palmas. É uma política pública que será para sempre. É uma política de médio e longo prazo. Né? A gente nem sabe se aos 4 anos ela estará efetivamente funcionando, até porque tem que haver preparação, tem que haver curso, parceria, capacitação técnica a todas as pessoas que vão participar do turismo, questão de investimento, infraestrutura, uma linha aérea. Né? Então, são políticas, cada uma delas ao seu tempo vai acontecer em nosso governo. Umas são imediatas e outras são de médio e longo prazo, mas sempre pensando no futuro. Né? Fazer um desenvolvimento sustentável, que é o que a gente apregoa. Desenvolvimento social e econômico sustentável. Então, são políticas imediatas e políticas de médio e longo prazo, que pensando no futuro do povo palmense e no desenvolvimento local. Bem, última pergunta desse primeiro bloco, candidato. Qual o seu conhecimento em relação à realidade orçamentária e de arrecadação própria do município, bem como das transferências de recursos financeiros constitucionais e voluntários, e como o senhor pretende agir para seus incrementos? Quando eu sou convidado a participar da audiência pública, prestação de conta, a gente fica, e através da mídia, fica sabendo do orçamento do município de Palmas. O orçamento hoje, o realizado e o previsto, há uma grande diferença. Né? Há sempre a previsão orçamentária, que normalmente é 40%, às vezes até 50% maior do que o realizado. E a gente sabe por quê. Né? Quando você faz um pedido de verba ao governo federal, ao governo do estado, entra na previsão orçamentária. Mas não quer dizer que aquela receita irá entrar. Então, é por isso que nunca fecha aquilo que se prevê e aquilo que se realiza. Mas eu creio que hoje está em torno de 7 a 8 milhões de reais o realizado. Penso que, embora as obrigações constitucionais de investimento na educação, saúde e a própria manutenção da máquina, mas terá que sobrar pelo menos 10% para investimento. Eu penso em 1 milhão por mês, né? Cumprindo todas as obrigações, pagando as dívidas que a gente tem que pagar e pagar em dia, mas eu penso que tem que sobrar 1 milhão de reais por mês para investimento, que já é um valor considerável, que se todo mês você colocar mais 1 milhão, de repente você vai transformar Palmas, né, em grandes obras em diversos lugares. E tem que saber dar prioridades. Né? Tem questões emergenciais em Palmas que tem que ser atendido de imediato. Então, eu penso administrar as propostas minhas, dando prioridade às questões que mais afligem a população.
inicialmente, né, logicamente já tem o seu orçamento na área de saúde. Embora eu acho que se for necessário colocar mais dinheiro, estourou meu tempo. Passou o tempo, candidato. Chegamos ao final desse primeiro bloco. Essa entrevista com o candidato Joaquim Tertuliano Ribas de Andrade, dentro da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Palmas. Na sequência, no segundo bloco, as perguntas serão formuladas pela OAB, subseção de Palmas, em instantes.
minutos, estamos de volta com a entrevista com o candidato Joaquim Tertuliano Ribas de Andrade, que concorre à Prefeitura de Palmas nas eleições 2016, dentro do projeto de cobertura da Rede Bom Jesus de Comunicação. Neste segundo bloco, teremos 7 perguntas formuladas pela OAB Subseção de Palmas, pelos membros do Comitê de Fiscalização Eleitoral, o doutor Luiz Fernando Tesseroli, também pela doutora Claudete Olkowski. Você que nos acompanha pelas rádios Clube AM Horizonte FM, também pode nos acompanhar em vídeo pelo rbj.com.br. Candidato, serão 7 questões, o senhor terá 2 minutos para a resposta. Doutora Claudete, pode iniciar as questões. Bom dia, candidato. A segurança pública tem sido um grande problema no nosso município nos últimos anos. O que o candidato, se eleito for, pretende fazer para criar elos de ligação entre os poderes executivo, judiciário e legislativo, no intuito de darem segurança e paz à população palmense? Eu já falei no debate da TV Sudoeste que nós vamos fazer um Conselho Municipal de Segurança Pública envolvendo todos os setores da segurança, da sociedade, para discutirmos junto um plano estratégico. Obviamente, Polícia Militar, Polícia Civil, OAB, Ministério Público, Poder Judiciário e as entidades envolvidas junto à comunidade. No que tange à administração municipal, eu vou fazer imediatamente tudo que me é possível. Todos sabem que a segurança pública é de responsabilidade do Estado do Paraná. Embora eu esteja preocupado, tanto quanto a senhora e a população palmense, a questão do agravamento da situação de segurança no município de Palmas em geral. Não só na cidade, mas também no interior, que tem ocorrido várias mortes, assaltos às fazendas, aos imóveis rurais. No primeiro momento, eu penso que nós temos que cuidar da cidade, já a questão de iluminação pública, de acessibilidade, de orientação ao trânsito, fazer campanhas, né? E, principalmente, nós temos que combater a criminalidade olhando para a vida das pessoas. Eu vejo que muitos jovens vão para o lado da criminalidade pela falta de emprego, pela falta de educação. Então, a geração de emprego e renda para as pessoas diminui em grande parte a criminalidade. Nenhum pai, alguém da família passa fome e não tem emprego. Então, a gente tem que ser um pouco humano na questão. É lógico que a lei existe para a repressão, né, e tem que ser cumprida, mas nós temos que ir direto à causa. Gostaria de saber do candidato, se eleito for, quais serão as políticas de emprego e renda que pretende implantar no município para alavancar a economia local que encontra-se estagnada. Em primeiro lugar, a gente já vai começar lá na prefeitura fazendo as compras que o município faz com o comércio local, né? Então, isso aí já mantém, pelo menos, os empregos existentes no comércio e em serviços, porque hoje, atualmente, mais de 70% do recurso público é gasto em outro município. Então, ele está gerando emprego e receita em outro município, e não em Palmas. A lei federal, a lei de responsabilidade fiscal, dá o direito ao gestor público, se optar por esse tipo de licitação, de contratação de serviço, que ele pode priorizar o mercado local, inclusive até pagando um pouquinho a mais. Então, nós vamos nos beneficiar dessa lei para que esse dinheiro que o município gasta fique em Palmas. Com isso, já mantém, pelo menos, os empregos. Mas a política de geração de emprego e renda, nós pensamos, como eu disse, nas pessoas menos favorecidas. Nós temos um projeto que vamos chamar de Barracões da Cidadania, justamente para combater a fome e a miséria e dar condições de trabalho às pessoas para que elas possam crescer. Esses barracões nós vamos instalar em cada bairro e cada comunidade que deseje ter um barracão. Então, montamos o barracão, buscamos dinheiro do governo federal para equipar com máquinas de costura e trabalhar com facções, né, confecções de roupa, mas a prefeitura também vai intermediar o negócio, até ensinar eles a trabalhar, capacitar eles
e dar condição de uma renda principalmente para as mulheres que moram no bairro e pessoas que já não conseguem mais emprego. Obviamente que nós temos um projeto para aumentar mais empresas em Palmas, não só ajudar as que já existem, mas trazer novas empresas. Já estamos fazendo contato com empresas para que venham se instalar em Palmas. Então, não vou dizer qual é a empresa, mas Acabou o seu tempo, candidato. As empresas estão passando por problemas diante da crise econômica, e isso reflete diretamente na empregabilidade da cidade. Qual é a sua visão sobre as causas e de que forma a administração pública poderá contribuir para amenizar o impacto da crise nacional na nossa cidade? Em primeiro lugar, nós temos que investir o dinheiro público no povo. Eu penso sempre assim, se eu proporcionar à população palmense uma educação de qualidade, saúde de qualidade, que o povo tenha saúde, nós já estamos colaborando. Porque o salário do cidadão que em Palmas já é pouco, já não vai precisar gastar com a saúde. Então, a nossa obrigação é cuidar da vida das pessoas, na questão da saúde, na questão da educação, na questão da moradia. Tem pessoas morando em situações terríveis, dentro da própria cidade de Palmas. Isso é inadmissível. Nós temos que pensar nas pessoas, como elas vivem, melhorar a vida delas. Assistente social. Nos criticam muito por dar bolsa. A gente dá a bolsa em situação de risco, pessoas que estão passando fome. Mas, ao mesmo tempo, nós as capacitamos para o trabalho. Porque nós não queremos que elas vivam na miserabilidade. Nós queremos socorrê-las num primeiro momento, mas dar condição de trabalho, dar capacitação para o trabalho e condição para o trabalho. Então, a prefeitura, o prefeito, eu, como prefeito de Palmas, eu tenho a minha obrigação com o povo de Palmas. Vou ser um colaborador de todos os empresários. O que eu puder incentivar, eu vou incentivar. O que puder conceder alguns incentivos, questão de impostos, eu vou proporcionar. Porque é melhor você deixar de arrecadar uma parcela do imposto e deixar que a empresa se instale no município. Né? Tem gente que é contra o incentivo. Tem que dar um incentivo, porque senão eles não vêm para cá. Mas para isso tem que ter educação de qualidade, tem que ter a ação social funcionando. Nenhum empresário vai investir em Palmas se a mão de obra não é qualificada, se não tem um sistema de ensino que funcione e se não tem infraestrutura adequada. Então, é um conjunto de medidas. Como o candidato analisa o ensino municipal em nossa cidade e o que é preciso fazer para melhorá-lo? E ainda, de que forma será implantado o programa de orientação ao professor, item que integra seu plano de governo? Nós, na área de educação, desculpem, nós temos um plano estratégico que envolve a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Cultura, Esporte e Saúde e Educação estarão andando juntas, e ação social. Então, é óbvio que nós temos que melhorar o índice de educação básica. Nós temos que estabelecer uma meta. A capacitação continuada dos professores será uma prática constante, como também incentivos ao professor. Nós temos que respeitar os professores. Nós temos que criar uma cultura de que não há mais politicagem dentro da administração pública de Palmas. E em todos os setores, quando entra um prefeito, o outro não vai trabalhar, quer atestado, pede licença. Com todo respeito, o atestado deve ser respeitado, é legal. Mas a gente sabe que existe uma quiseira política. Então, eu vou dialogar com os professores, com os funcionários, todos os funcionários da prefeitura, para que nós temos que criar uma nova mentalidade. Eu estarei lá por um tempo determinado, eles estarão lá há mais tempo, estarão lá há mais tempo, porque são concursados. Então, vamos, em primeiro lugar, dialogar. Eu quero uma gestão democrática, que os funcionários tenham a liberdade de me levar ao conhecimento, quais são as dificuldades dele mesmo, para que a gente possa fazer um governo unido. E é lógico que a educação, dentro deste plano estratégico, terá como base a evasão escolar, né, a repetência. Por que o aluno que não aprende? Esse aluno será o laboratório inicial para que a gente chegue às famílias, porque a saúde tem que verificar a realidade social da família. E por que esse aluno não aprende? Então, é um trabalho muito além da escola.
Nós temos que ir visitar a família para ver quais são os problemas que existem, junto com a ação social, junto com a saúde, socorrer as famílias para que esse aluno volte a ter a vontade do aprendizado. Candidato Tertuliano, falando em saúde, quais são os principais números orçamentários para o setor da saúde em nosso município? E é possível, com esse orçamento, melhorar o atendimento à saúde em nosso município? O prefeito atual fala em 20%, que gera em torno de quase 2 milhões de reais. Se eu disser para você que esse valor é suficiente, eu não estou ao pé realmente das despesas da saúde. O que eu tenho dito sobre o orçamento da saúde, nós devemos manter a parceria com o hospital local. Se é o caso de investir mais, nós temos que investir mais. Nós temos que investir junto com aquilo que a gente já tem. Não adianta vender ilusão para o povo que nós vamos construir hospital, que vai ter uma UPA, o que isso e aquilo. Eu acho que nós temos que pegar o que temos, capacitar os funcionários, colocar na cabeça deles que eles têm que atender melhor ao público, disponibilizar mais dinheiro para medicamentos. Né? Nós temos que obedecer à lei do Rename, né, que é a relação de medicamentos de nível nacional e estadual, disponibilizar a população. Nós temos R$7 habitantes ano para que seja para comprar esses medicamentos. Então vamos utilizar o dinheiro certo no lugar certo. Vamos capacitar os funcionários. Nós temos que fazer o médico da família. Eu quero saber a saúde de todo cidadão palmense, não interessa a situação social em que ele vive. Nós temos que ter esse mapa para saber distribuir estratégias, mas basicamente será o médico da família, medicina preventiva. Eu acredito que se o cidadão for tratado em casa, for viabilizada a receita, se ele não tem condição de pagar o medicamento, o posto tem que fornecer. Se precisa de um exame, o município tem que fornecer. E as parcerias, cirurgias eletivas, têm que ser feitas em Palmas. Temos que dar um jeito nessa lista enorme que existe. Mas, para isso, nós temos que renovar a parceria com a 7ª Regional de Saúde. Né? Os prefeitos brigam com a 7ª Regional de Saúde. Nós dependemos do Estado. Candidato. Nós temos em nossa cidade várias instituições que prestam serviços à população, como a SPAL, a PAI, Lar dos Idosos, Casa Lar, Pastoral da Criança, Albergue Zé Maria, entre outros. O candidato tem algum plano de ação para ajudar a essas entidades para que continuem funcionando regularmente? Sem dúvida nenhuma. Essas entidades elas prestam um grande serviço para o povo palmense. E são poucas assistidas pelo município. Eu sempre fui parceiro da PAI, da SPAL, do Asilo dos Idosos, e não, lógico, atender e socorrer as pessoas que não têm onde dormir é uma questão preocupante. Mas essas parcerias deverão aumentar. Eu estarei disponível a investir, a colocar pessoas, elementos humanos, se for o caso, para ajudar essas entidades, porque elas assumem uma responsabilidade social com o povo palmense. E o município não dá o retorno que elas deveriam receber. Não, lógico, tudo está em função do orçamento, mas eu vou tratá-las com respeito, com carinho, com parceria de verdade. Não é só dizer que vai dar. Nós vamos sentar, discutir e colaborar, porque, afinal de contas, eles estão atendendo cidadãos palmenses, crianças, no caso da PAI, com deficiências, que exige que o profissional qualificado nas escolas tenha obrigatoriedade da lei, mas se ele já presta esse serviço, é mais do que obrigação nossa, até como humanos, como pessoas, que elas precisam ser mais assistidas. E a escola, nós temos que ser parceiros, não tem como não ser. Sempre fomos, sempre seremos, e farei o possível para ajudar a todas as pessoas que trabalham, que educam e que assistem aos idosos, aos carentes, e nós temos que ser parceiros para vencer a luta. Há uma crise de representatividade no sistema democrático, porque os cidadãos não se sentem devidamente representados pelos políticos. Sentem que não há comprometimento com o cumprimento das propostas ou das promessas, sentem que não há também prestação de contas depois que são eleitos. É também isso uma
crise ética na política. Não raro, foram constantes em eleições passadas aqui no município denúncias de compra de votos, a exemplo de entrega de cestas básicas, abonos salariais por empresas, litros de combustível, chapas de compensado, dentre outras benesses, entre aspas, o que corrompe a vontade do eleitor e o próprio sistema eleitoral. Na sua opinião, o que pode ser feito para melhorar as eleições sem que se abuse do poder econômico? E, uma vez eleito, é possível ser fiel ao eleitor, cumprindo os compromissos assumidos na campanha? Eu não tenho dúvida que eu serei fiel ao meu eleitor e até mesmo ao não ao meu eleitor. Eu quero ser prefeito para todos. Eu sou contra esse tipo de prática eleitoral, que eu mesmo já fui vítima dele, em 2 eleições, que eu estava muito bem colocado nas pesquisas para ser o prefeito de Palmas e fui prejudicado em decorrência da compra de voto. Eu, junto com o povo palmense, me sinto prejudicado, mas não perdi a esperança. Eu estou renovado, a minha vontade, a minha determinação, acredito na justiça, acredito na lei que tem aí, que melhorou muito. Agora, cabe a cada cidadão palmense que não concorda com esses delitos, denunciar. Nós temos que denunciar, temos que nos unir, é uma guerra. Porque o candidato que não tem proposta, ele procura financiadores de campanha para ser prefeito, para ser vereador. Isso está errado. O povo tem que entender que o candidato que compra voto, ele não vai nem sequer olhar para a pessoa depois, porque da parte dele ele já cumpriu. Agora, os meus candidatos, não compram voto. Nós sempre temos uma prática honesta na política, não comprar voto, não iludir pessoas, não prometer o que não pode ser feito. Então, contamos com o apoio do povo, contamos com a Justiça Eleitoral, com a OAB, que estão fiscalizando junto, com todos os órgãos que querem o bem do povo de Palmas, que não aceitem, não concordem nenhuma prática ilegal, seja de empresário, seja de candidato, e seja do próprio eleitor. Eu mesmo, durante a minha campanha, vejo o descontentamento, o descrédito que o povo está com os políticos, e com toda a razão. Eu tenho dado a total razão às pessoas. Então, a prática que não é legal, nós somos radicalmente contra. Acabou o seu tempo, candidato, e assim nós encerramos este segundo bloco da entrevista com o candidato à Prefeitura de Palmas, Joaquim Tertuliano Ribas de Andrade. No terceiro bloco, o candidato responderá a questões formuladas pela rede Bom Jesus de Comunicação.
Muito bem, 5 minutos faltando para as 9 da manhã. Voltamos com a entrevista com o candidato à Prefeitura de Palmas, Joaquim Tertuliano Ribas de Andrade, dentro da série de entrevistas com os candidatos aos executivos de Palmas e Coronel Domingos Soares, projeto de cobertura das eleições 2016 da Rede Bom Jesus de Comunicação. Lembrando que você pode nos acompanhar, além das rádios Clube AM Horizonte FM, também através do rbj.com.br em vídeo. Neste terceiro bloco, o candidato, o senhor estará respondendo a 7 questões formuladas pela Rede Bom Jesus. Lembrando, seu tempo de resposta é de 2 minutos. Primeira pergunta desse terceiro bloco: como e quais os meios serão utilizados pelo gestor do poder público para elevar o município a um alto grau de desenvolvimento? Nós assinamos um acordo com o Palmas Desenvolvido, incorporamos a maioria das propostas que já estão discutidas lá com essas entidades, e além do que nós temos outras propostas. Como eu te disse, nós temos que dar educação de qualidade, investir na infraestrutura da cidade, promover o turismo rural. Vamos trabalhar muito com a agricultura familiar. Tem muitas propriedades do município que estão desativadas por falta de incentivo, por falta de qualificação para o próprio produtor rural, por falta de comercialização. Então, nós temos que pensar num conjunto de medidas. Colaborar com as empresas existentes, trazer novas empresas, políticas estruturantes de longo prazo, políticas que sejam, no caso do turismo. Nós temos que trazer, penso também, trazer órgãos do governo federal, Receita Federal, para Palmas, trazer mais salários. Penso também que a 15ª Companhia possa transformar num batalhão, né, de mais pessoas morando em Palmas. Então, mexe com todos os setores. Você tem que ter políticas que vai mexer com todas as classes sociais e que, de repente, vai se incorporando de uma forma que o crescimento vai surgir naturalmente. Distribuição de renda, do dinheiro público, do município, fazer parceria com os moradores, melhorando a infraestrutura, gera emprego, gera renda. Então, são um conjunto de medidas. A agricultura familiar, ela é quase zero em Palmas. Municípios da região que conseguem crescer, a agricultura familiar é forte. O cidadão consegue morar no meio rural, ganhar muito bem e crescer na vida. E gastar no comércio, fortalecimento do comércio. Então, são um conjunto de medidas. Muito bem, a segunda pergunta desse bloco. Recentemente, alunos do Colégio Alto da Glória elaboraram um projeto de iniciativa popular, que deverá ser encaminhado, inclusive, à Câmara de Vereadores, em que apontam que 10% dos mais ricos de Palmas ficam com 56% da renda total do município, enquanto que 40% da população reparte apenas 7,3% da riqueza produzida. Ou seja, os mais ricos ganham 31 vezes mais que os mais pobres. Como o seu governo pode diminuir essas desigualdades sociais? Primeiro, qualificando, né? Educação de qualidade. Né? Vamos fazer parceria com o Instituto, trazer novos cursos técnicos, não precisa nem ser a nível universitário. Nós precisamos qualificar o pessoal. Trazer novas empresas. Nós precisamos fazer uma diversificação na economia. Nós estamos muito centrados em 2, 3 setores. Nós temos que mudar, utilizando, porque o nosso povo é inteligente. Nós temos pessoas hoje nas fábricas, já vamos estar com exemplo compensado, que vêm equipamentos importados de alta tecnologia. O cidadão tem pouco estudo, no entanto, ele consegue operar. Então, o nosso povo é inteligente, não há problema nenhum. Basta nós dar o básico da educação, do ensino médio, técnico, que já estão preparados para qualquer coisa. Né? O nosso povo é inteligente, o que precisa é o prefeito ter a capacidade de querer o desenvolvimento, porque tem prefeito que fala em desenvolvimento, mas ele não quer. Ele quer que ele seja rico. E o povo continue pobre. A minha mentalidade, não, eu tenho que ser para todos. Eu tenho que ser um prefeito que eu quero o bem de todos. E que, na medida do possível, do município, eu tenho que colaborar com todos, independente se votou para mim ou não. Então, é espírito público. O que falta no prefeito público? Eu tenho. Vou escolher as melhores pessoas para me ajudar a governar. Em cada área. Na área de marketing, de comércio, de pessoas que vão buscar empresa. Cada um vai ter a sua função. E eu sei quem são, na minha cabeça. E a pessoa nem sabe. E nem meus companheiros sabem. Porque eu conheço todo mundo. Vou trabalhar com pessoas de fora também, obviamente. Né?
Então, na minha cabeça eu sei como fazer, executar as minhas propostas. E tenho certeza que eu quero ser o melhor prefeito que Palmas já teve. E nós vamos tirar Palmas da situação crítica que você menciona. Esse desequilíbrio de renda, de salário. E os patrões também têm que ser um pouco mais solidários com os nossos trabalhadores. Muito bem, o município de Palmas é um dos poucos da região que, embora tenha das maiores malhas viárias do seu território, não dispõe de equipamentos rodoviários próprios em quantidade e qualidade o suficiente para atender a demanda e sempre necessita pagar altos valores para a contratação desse tipo de serviço. Qual o seu planejamento em relação ao necessário maquinário para atender às necessidades da população, tanto na cidade quanto no interior? Eu penso que nós temos que reequipar, vamos falar de máquinas, da infraestrutura. Eu tenho certeza que cada vez que o prefeito faz uma licitação para fazer um asfalto, ele vai sair mais caro que se o município construísse. Nós temos funcionário qualificado para isso. Nós temos o britador, nós precisamos de uma usina asfáltica. Vamos reequipar a prefeitura para fazer asfalto com os prefeitos. Há 30 anos faziam em Palmas, com as próprias máquinas da prefeitura. Então a terceirização, realmente você tem razão. Toda a terceirização custa mais caro para a prefeitura. E é o povo que está pagando. Então nós temos já um excedente de funcionários, de contingente de funcionários, em todos os setores. Daí os funcionários ficam olhando, né, ganhando salário sem fazer nada e pagando para terceiro fazer. Eu sou a favor da parceria pública-privada, desde que gere emprego, gere renda. Mas o que a demanda seja de trabalho da prefeitura, tem que ser feito para o funcionário público. E se ele não está qualificado, vamos qualificar. Investimento. Nós passamos, todo mundo sabe, uma crise nacional, perdemos o governo do PT. Hoje é o Temer que manda. Ele está falando que vai cortar investimento, já cortou. Então, eu pensava, enquanto a Dilma estivesse ao governo, da gente reequipar o parque. Mas tem uma outra solução que eu proponho, fazer uma parceria com a 15ª Companhia de Engenharia e Combate, para eles nos ajudar a fazer, reconstruir as estradas do município. E também pode ser na cidade. Então, nós temos que formar parcerias, que também custa mais barato. É lógico que eles vão receber, mas é bem inferior a uma licitação com uma empresa privada normal que sempre contrata a prefeitura. Muito bem, quarta pergunta desse terceiro bloco. Palmas é avaliado como um dos piores índices de desenvolvimento humano do Paraná. Palmas está na posição 343 entre os 399 municípios do estado. Como o senhor pretende corrigir esse quadro? Acabamos de falar, você mencionou na sua própria pergunta, desigualdade de salário, de renda, educação de baixa qualidade, assistência social zero, saúde zero, educação com baixo nível, vai dar baixo índice. Então é um conjunto de medidas em todos os setores para que você melhore o índice. A saúde, educação, assistência social, geração de emprego e renda é que eleva o índice de desenvolvimento humano, questão da habitação, de infraestrutura de ruas. Então é um conjunto de medidas. Quem fala, vou melhorar, mas como que você vai melhorar? Você tem que trabalhar e bem em todos os setores, que são, medindo todos os índices de cada setor, é que vai melhorar o índice de desenvolvimento humano. Então é um conjunto de medidas. E é isso que eu pretendo. Fazer uma parceria pública-privada com quem quer que seja, as pessoas, o conjunto da sociedade vão estar junto comigo, discutindo, vou formar um conselho, um conselhão, para que a gente discuta junto. Nós temos que compartilhar a responsabilidade de governar Palmas, parar de briga política e vamos governar junto. Todos são inteligentes, todos têm capacidade, mas vamos entrar num consenso de que nós temos que nos unir em torno de fazer Palmas crescer. E fazer Palmas crescer é melhorar o índice de desenvolvimento humano. Tem que ter um carinho especial com os pobres, não adianta. Não podemos mais ter essa ideia que rico é rico e pobre é pobre. Um depende do outro para viver. Muito bem. Quinta pergunta deste bloco. O Sistema Único de Saúde atribui responsabilidades a todos os níveis de governo. No caso dos municípios, tem a responsabilidade de cuidar dos atendimentos básicos, o que inclui a gestão dos postos de saúde.
as prefeituras também precisam criar políticas de saúde próprias e colaborar com a aplicação das políticas nacionais e estaduais de atenção básica à saúde até a totalidade de cobertura à população. O que de inovador será feito pelo seu governo nessa área? Me perdoe, podia repetir a pergunta? O Sistema Único de Saúde atribui responsabilidades a todos os níveis de governo. No caso dos municípios, o município tem a responsabilidade de cuidar dos atendimentos básicos, o que inclui a gestão dos postos. As prefeituras também precisam criar políticas de saúde próprias e colaborar com a aplicação das políticas nacionais e estaduais de atenção básica à saúde até a totalidade de cobertura à população. O que de inovador será feito pelo seu governo nessa área? Saúde preventiva, como eu já falei no início. É o médico da família, com o enfermeiro. Nós vamos distribuir a cidade e o município em regiões. Para cada região terá uma equipe que vai cuidar da família. Vamos ver como está a saúde do povo de Palmas. E aí, obviamente, que vai ser uma medicina preventiva. Se você fizer isso, já vai diminuir a fila dos postos. O pronto atendimento tem que ter. É quando há uma emergência, então deve ser atendido, né? Exames laboratoriais, tem que ter. A prefeitura tem que reequipar o laboratório lá, porque os exames hoje custam caro. O cidadão que ganha R$800 por mês, 840 salário mínimo, no máximo 1.200, tem que pagar 240 de consulta e vai lá para o laboratório, gasta mais 400. Vai, né? Então, a renda mensal acaba indo numa situação de doença qualquer, nem que não seja de alta complexidade. Então, para isso, a prefeitura, né, como falou o doutor Luiz Fernando antes, a questão do investimento da saúde, tem que ser, se 2 milhões não está bastando, vamos botar 2,5. Vai faltar para outro setor, mas vamos fazer o gasto da prefeitura de uma forma controlada, né? Vamos ter um planejamento de tudo que vai ser gasto, para você planejar melhor, controle nos gastos, central de compras, né? Então, é preciso dinheiro. E eu me comprometo que eu vou dar saúde de qualidade e não precisa contar história fantasiosa. Com a estrutura que nós temos condições de dar uma saúde de qualidade. O povo palmeirense fique tranquilo. Eu vou dar saúde de qualidade para vocês com o que nós já temos. A questão é organização de trabalho e investimento correto. É isso que eu vou fazer. E vou melhorar a parceria com o hospital e nós vamos fazer o tratamento preventivo. Essa é a solução. Muito bem. Sexta pergunta, candidato. Nós temos em Palmas um complexo agroindustrial à base de suíno que gera muitos postos de trabalho. Mas, no entanto, o município de Palmas não tem nenhuma produção de suínos. Como o seu governo pretende tratar essa questão? Primeiro eu quero conversar com o proprietário do frigorífico, se ele tem interesse ou não de comprar, no caso, os suínos por seu abate. Não adianta nós dizer para o agricultor, você vai construir um barracão aí para fazer uma criação de suínos, sendo que o frigorífico prefere comprar porco até às vezes do Paraguai. Então ele tem que assumir um compromisso público, lógico, né, de que se o proprietário rural vai fazer um investimento de grande monta, porque não é pouco, o cidadão que quiser, o produtor rural que quiser colocar um chiqueirão, o investimento é altíssimo. E é na conta dele que fica, não é do frigorífico. Então essa é a minha preocupação. Você não pode botar um negócio de investimento de alta monta na mão de um pequeno produtor rural que depois não tem nem como pagar. E você sabe que a economia hoje é globalizada, é cheia de altos e baixos. Eu sou mais a favor de fazer projetos, não sou contra, obviamente, que se o dono do frigorífico quiser assumir essa responsabilidade com o povo de Palmas, com o produtor, de comprar toda a produção, a gente é parceiro. Mas eu ainda acredito em projetos de baixo investimento, baixíssimo, e que tem uma renda, às vezes, até melhor que um grande investimento. Eu conheço a agricultura familiar, já fui agricultor, né, não por longo tempo, mas na minha vida eu já passei por esse processo, conheço a vida do campo e sei o que pode e o que não pode. Eu tenho 59 anos de idade, eu sou um homem experiente, eu já vivi, já convivi com pessoas que trabalham. Então, há muita coisa a gente já sabe na cabeça como é que funciona, o que vai dar, o que não dá. Tem coisas que não tem fundamento. Mas eu sou parceiro. Se houver compromisso do frigorífico.
Última pergunta desse terceiro bloco, candidato. Quais as principais diretrizes do seu plano de governo para a área da educação? Educação, nós já falamos, é um plano estratégico com a saúde, ação social, cultura e esporte. Então, nós vamos fazer uma equipe multidisciplinar que vai estar trabalhando com os alunos de evasão escolar, com dificuldade de aprendizado, junto com as famílias. Então, será um laboratório para nós verificar a realidade da família. Essa é uma situação. A outra situação é a capacitação continuada dos professores, a valorização dos professores, na medida do possível. Nós vamos discutir com os sindicatos dos professores. Eu faço questão que eles estejam presentes no nosso gabinete para que a gente possa discutir esse plano de carreira. Eu não prometo milagre, mas nós vamos achar uma forma de readequar esses salários, inclusive dos demais funcionários públicos. Mas vamos ser conscientes, não adianta eu prometer e chegar na hora não cumprir. Nós vamos achar uma forma. Eu penso assim, nós temos que estipular um plano, estipular uma meta, um nível de melhora, e de acordo com aquele nível de melhora será proporcionalmente ao nosso aumento que vamos dar. Então, isso significa o quê? Produtividade aumenta o salário. Mas, ao mesmo tempo, eu garanto o piso nacional para os professores e funcionários. Tem a minha garantia do piso nacional de salário. A partir dali, plano de carreira será medido conforme a produtividade de ensino, que será periódica. Então, nós vamos ter uma meta, um plano, sabemos como fazer, vamos conversar com o professor, os funcionários, todos vão ter que estar enganjados, porque será uma média, e aí vem o aumento de salário. E também vamos dialogar com o professor, assistência médica, psicológica, incentivo para melhorar a sua qualificação. Muito bem, assim chegamos ao final deste terceiro bloco da entrevista com o candidato Joaquim Tertuliano Ribas de Andrade à Prefeitura de Palmas. Nesse terceiro bloco foram formuladas 7 questões, o candidato respondeu a todas e agora, neste quarto bloco, nós teremos 6 questões formuladas pela população que serão feitas ao candidato e também com 2 minutos de resposta, logo após o nosso espaço comercial.
Muito bem, 9h19. Voltamos para o quarto bloco da entrevista com o candidato à Prefeitura de Palmas, Joaquim Tertuliano Ribas de Andrade. Neste bloco, o candidato estará respondendo a questionamentos formulados pela população de Palmas. Você pode nos acompanhar também nesse último bloco através do rbj.com.br ao vivo, em vídeo e, é claro, também pelas rádios Clube AM e Horizonte FM. Candidato, são 6 perguntas nesse último bloco, 2 minutos para o seu tempo de resposta. A primeira pergunta vem do bairro Santa Cruz. O que o senhor vai fazer com os funcionários públicos que atendem mal e maltratam o povo? Bom, nós já comentamos aqui que temos que dialogar com o funcionalismo, prepará-los e fazer com que essa cultura de politicagem, do mau funcionário, nós precisamos resgatar o bom funcionário e o respeito da população ao funcionário público. Nós teremos mecanismo de controle, nós vamos informatizar a administração, haverá câmeras em todos os setores, haverá uma central de observação, haverá crachá em cada funcionário, para que seja fácil a identificação, e também nós teremos a ouvidoria pública, que vai funcionar para uma pessoa responsável, que vai levar ao meu conhecimento qualquer situação ou delito que esteja acontecendo. A gente sabe que os funcionários, às vezes, estão em péssimas condições de trabalho, não são bem remunerados. Então, é um conjunto de medidas que a gente vai dialogar com o funcionalismo para que a gente possa atender muito bem a população, com respeito, e também, ao mesmo tempo, a população possa resgatar esse respeito ao político e ao gestor público e, assim, a todo o funcionalismo, que são os servidores públicos. A segunda pergunta, candidato, pergunta que vem do bairro Eldorado. Minha mãe teve que fazer uma cirurgia pelo posto e teve que ir para Curitiba. Por que não fazem no Hospital de Palmas? Bom, a medicina tem... O município é responsável por as questões da saúde de baixa complexidade. Média complexidade é o Estado do Paraná. Alta complexidade, o governo federal. Não foi mencionado na sua pergunta qual é o problema da sua mãe, da cirurgia. Mas, como eu já falei neste programa, nós temos que fazer uma parceria melhor com o hospital local, investir mais dinheiro lá para que sejam assistidas as cirurgias. E a questão da 7ª Regional de Saúde, nós temos que nos reaproximar da 7ª Regional de Saúde, porque é lá que o governo do estado libera as cirurgias eletivas. Então, tudo que for para melhorar e parcerias, eu farei para que o nosso povo seja bem assistido. Terceira pergunta vem do bairro Alto da Glória, candidato. Por que temos que pagar pela iluminação pública se não temos? O que o senhor fará para resolver esse problema? Há 8 anos eu venho denunciando a iluminação pública do município de Palmas. Eu estou na 3ª concorrência para a prefeitura. Espero que o cidadão que esteja me ouvindo vote para nós, para o 13. Mas, enfim, a iluminação pública já está muito ultrapassada, né? Hoje existe a lâmpada de LED, que é mais econômica, clareia mais e dá um tom de segurança, um tom mais vivo à cidade e principalmente de segurança. Nós devemos continuar pagando. Eu também pago iluminação pública. Todo cidadão deve pagar, mas que tenha um serviço de qualidade, né? Só com a troca de lâmpada, eu acredito que nós teremos condições no futuro de, inclusive, diminuir a tarifa, porque o custo da energia será mais barato com as lâmpadas de LED. Essas lâmpadas convencionais, elas gastam mais, portanto, nós pagamos mais. Num primeiro momento é investimento. Eu vou trocar todas as lâmpadas, inclusive dos prédios públicos. Mas continuaremos pagando. Não vou prometer a isenção, mas tenho certeza que teremos iluminação de qualidade, que o cidadão terá o prazer de pagar. E vai pagar futuramente, a médio prazo, mais barato, porque vai diminuir a tarifa. Pergunta que vem do centro, candidato. Todas as eleições, os candidatos prometem que vão ter a melhor equipe de governo, mas sempre enchem a prefeitura de apadrinhados políticos, virando um grande cabide de empregos. O que o senhor pretende fazer? Como vai ser o seu governo nesse sentido? Já comentamos sobre isso hoje, né? Mas tenho o prazer de responder novamente. A nossa coligação é só 2 partidos, eu, a vice, 6 vereadores.
Nós não estamos prometendo cargo a ninguém. Nós temos o compromisso de pegar as pessoas mais qualificadas em Palmas para nos ajudar. Se concordar com o nosso programa de governo, a nossa estratégia de combate à miséria e à fome, de fazer uma gestão transparente, séria e honesta, e que seja qualificada a pessoa, nós faremos o convite. Não interessa quem seja, mas não há cargo político. Será o mais tecnicamente daquela função que a pessoa irá exercer. Então, nós não estamos prometendo emprego, não estamos prometendo cargo a ninguém. Nós temos a responsabilidade de fazer uma gestão transparente, honesta, e que sobre dinheiro para a saúde, para a educação, para a habitação, para fazer asfalto, para melhorar as estradas e construir as pontes que o município precisa. Pergunta do bairro Lagoão, candidato. Por que o bairro Lagoão ainda não tem um ginásio de esportes? O que o senhor vai fazer para atender a população? Na minha proposta, eu vou fazer vários projetos, né, na área de esporte. Inclusive, já está na minha proposta de governo levar projetos ao governo federal para a gente tentar liberar uma quadra de esporte a cada bairro. Mas vamos trazer também, que é uma obra muito de grande monta, que eu não sei se esse novo governo continua com o programa, que seria um centro esportivo. Precisa de 20 mil metros quadrados, que é 2 quadras, para ser construído esse projeto. Então, mas, de qualquer forma, nós vamos melhorar as quadras esportivas que já tem, as quadras do Tancredo, vamos melhorar o estádio de futebol e procurar levar a cada bairro uma quadra esportiva que também atenderá a comunidade. Muito bem, última pergunta deste bloco, candidato. Pergunta vem de um agricultor. Se o senhor for eleito prefeito, como auxiliará os pequenos agricultores do município a produzir e a transportar a sua produção? Muito bem. A transportar já começa pela estrada, né? Nós temos que readequar as estradas, todas as estradas do interior. Precisamos construir parcerias que tenham a condição de fazer essa readequação. Precisamos buscar dinheiro no governo federal, que vai gastar bastante. Mas nós temos um plano de produção e comercialização. Então, o agricultor terá que participar de todas as reuniões que a gente convocar, que serão setoriais. De acordo com a região que a pessoa mora, a gente vai ter um projeto para cada região, né? Então, nós vamos distribuir o município de Palmas em territórios de acordo com a distância, com o solo, né, com a característica da população e a produção. E a comercialização, nós teremos um gerente de negócio, primeiro trazer oportunidade de venda, trazer como se faz assistência técnica, preparar o agricultor para ele ver se ele quer ou não entrar naquele setor. Então nós vamos ter várias oportunidades de negócio e nós vamos trabalhar com pessoas realmente qualificadas que entendem do ramo. Muito bem, candidato, nós chegamos ao final das nossas perguntas. Nós agradecemos a sua presença aqui nos estúdios das Rádios Clube AM Horizonte FM. E agora o senhor tem 3 minutos para fazer as suas considerações finais. Agradeço à Rádio Clube de Palmas, a você, Guilherme, pela condução do programa, ao doutor Luiz Fernando Tesseroli, que está aqui, à doutora Claudete Optoski e às demais pessoas do estúdios técnicos, e a professora Dúcio, o nosso presidente Miguel. Mas antes de eu concluir, conversar com as pessoas, eu queria concluir a resposta da pergunta que você me fez. Receitas, como a gente pretende aumentar a receita, né? Já falamos sobre geração de emprego, combate à fome e à miséria, que terá preparação para o trabalho, mas eu vejo assim, com bons olhos, e que tem que ser uma dedicação exclusiva, nós trabalhar para que saia o parque eólico. Esse parque eólico, eu creio assim, que será um aumento substancial na receita do município através dos royalties que a gente recebe da energia. É uma energia limpa e vai trazer a grande possibilidade de investimento para Palmas, que aumenta a receita e nós temos condições de enfrentar todos os gastos que a gente está propondo de fazer nas obras. Precisa aumentar a receita. Então eu vejo ali, além de projetos que eu vou ter uma equipe muito bem qualificada para fazer projetos de todas as áreas, levar a Brasília, levar o governo do estado do Paraná, né? Conversar com todas as lideranças que pegaram voto em Palmas para mandar emendas parlamentares, vamos cobrar dinheiro deles,
que né, eles vêm aqui, pegam o voto e depois só dão um tchauzinho. Então nós temos que ir atrás de cada um deles e fazer eles mandar uma emenda parlamentar para Palmas. Então nós temos que fazer um esforço conjunto, de união política, né, e fazer as coisas acontecer. Então tem projetos que a gente tem que correr atrás imediatamente. Eu vejo essas questões de extrema importância e será uma das primeiras ações da lei para nós começar a concluir o nosso projeto de administração. Eu quero pedir ao povo de Palmas, novamente, o seu apoio. Eu não vendo ilusão, não gosto de mentira. Eu já sei que as propostas que eu estou propondo já são de grande monta. Eu sei da responsabilidade que eu estou assumindo com cada um dos senhores e senhoras. Eu preciso do voto dos jovens, dos adultos, homens, mulheres, não temos preconceito com gênero, e também dos idosos. Hoje eu sinto a felicidade de encontrar pessoas que já não estavam mais querendo votar e decidiram me dar o voto de confiança. O nosso voto é o voto de confiança. Sou contra a compra de voto, sou contra a corrupção, e a corrupção começa na compra de voto. Minha gente, eu sou um homem honesto, cidadão palmense, bem intencionado, e tenho amor à nossa terra, à nossa gente. A minha eleição está na mão de cada um dos senhores e senhoras, que podem ajudar a concluir a nossa eleição. Estamos bem e vamos ganhar. Então, vote no 13, escolha um candidato vereador do PT e outros companheiros que estão nos apoiando. Um forte abraço e agradeço mais uma vez à Rádio Clube e a todos presentes e a atenção de todos. Muito obrigado. Muito bem, esse é o candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Joaquim Tertuliano Ribas de Andrade, que esteve nos estúdios das rádios Clube AM e Horizonte FM durante cerca de 1h30, respondendo a questionamentos formulados pela OAB, pela Rede Bom Jesus e também pela população que participou através das mídias eletrônicas das rádios Clube AM e Horizonte FM. E amanhã, a partir das 8 da manhã, teremos a presença do candidato pelo PMDB, Daniel Lângaro, que também estará respondendo aos questionamentos no mesmo formato, em 4 blocos. Perguntas da população, da OAB e também da Rede Bom Jesus de Comunicação. Projeto de cobertura das eleições 2016 da Rede Bom Jesus tem o apoio da Companhia Magistral, Fórmula Activa, Marine Bem Viver, Colégio HBC, Clinicor, Super União Supermercados e Cinelândia Calçados e Confecções. Um bom dia.